Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Convido os irmãos para que possamos ler na palavra do nosso Deus, e se você puder abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 26 de 2 Crônicas. Nós faremos a leitura de todo este capítulo, do verso 1 até o verso 23. Quem achou pode dizer comigo amém? Diz assim a partir do verso 1: Todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, que tinha 16 anos, em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou Elate para Judá e a reconstruiu, depois que o rei havia descansado com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que o seu pai Amazias fizera. Ele buscou a Deus enquanto Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, vivia. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele atacou e guerreou contra os filisteus e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e construiu cidades na região de Asdod e em outras partes do território dos filisteus. Porque Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele se tornou muito poderoso. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no ângulo do muro, e as fortificou. Construiu torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois gostava da agricultura. Uzias tinha um exército de homens hábeis na guerra, organizado em tropas conforme a numeração registrada pelo escrivão Jeiel e o oficial Maazéias, sob as ordens de Ananias, um dos chefes do rei. O número total dos chefes das famílias, guerreiros valentes, era de 2.600. Sob as suas ordens, havia um exército disciplinado de 307.500 homens, que lutavam corajosamente para ajudar o rei contra os inimigos. Uzias equipou o exército inteiro com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas que atiravam pedras. Em Jerusalém, fez máquinas criadas por especialistas para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem flechas e grandes pedras com elas. Sua fama foi até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Mas, quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou, e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois pecaste, e isso não te honrará diante do Senhor Deus.
Então Uzias ficou indignado. Ele estava segurando na mão um incensário para queimar incenso, e quando se indignou contra os sacerdotes, apareceu lepra em sua testa, na presença dos sacerdotes, no templo do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e a sua testa já estava tomada de lepra. Então eles o levaram para fora depressa, e ele mesmo saiu depressa, porque o Senhor o havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E, por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado do palácio real e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Assim, Uzias descansou com seus pais e os sepultaram com eles, isto é, no campo de sepultura que era dos reis, pois disseram, ele é leproso, e seu filho Jotão reinou em seu lugar. A história do rei Uzias. É sobre isso que eu gostaria de, nesta noite, refletir com os irmãos. Uzias foi o 10º rei de Judá. Judá é aquela parte sul da nação de Israel, que depois de uma divisão em Reino do Norte e Reino do Sul, a parte do sul ficou sendo chamada de Reino de Judá, a parte do norte sendo chamada de Reino de Israel. Depois da morte de Salomão, nós sabemos que houve uma cisão no Reino Unido de Israel, e nós temos o Reino do Sul e o Reino do Norte. É importante ter essa lembrança, para a gente considerar então o fato de que Uzias é o 10º rei da parte sul. Ele reinou entre os anos 792 a 740 antes de Cristo. Ele foi o 2º rei que governou mais tempo na história da nação de Israel em geral. Apenas o rei Manassés reinou mais do que ele, que de fato reinou 55 anos, Manassés. É interessante pensarmos também no nome de Uzias, qual o significado de Uzias, esse rei, um rei bem importante na história do Antigo Testamento. O nome Uzias significa o Senhor é a minha força. Ele era filho do rei Amazias com Jecolias. O Antigo Testamento tem uns nomes assim, um tanto meio estranhos, mas é isso mesmo. Amazias e Jecolias, eles são pai do rei Uzias. Uzias teve o privilégio de crescer ouvindo sobre a palavra de Deus, ouvindo de seus pais e ouvindo também de alguém que lhe acompanhou desde bem cedo, um sacerdote por nome Zacarias. Além de ter o privilégio de crescer ouvindo sobre a palavra de Deus, Uzias também teve a oportunidade de iniciar o seu reinado bem cedo, aos 16 anos, ainda adolescente. A Bíblia diz que desde a sua juventude, Uzias buscava a Deus e vivia no temor do Senhor. E assumindo o trono tão cedo, aos 16 anos, sendo um jovem tão dedicado, buscando ao Senhor, vivendo no temor do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor o fez prosperar. Nós lemos na narrativa que ele venceu várias guerras. Durante o seu reinado, ele edificou cidades em várias regiões. Ele construiu torres de vigias na cidade de Jerusalém, a capital. Ele construiu torres também em alguns lugares no deserto, aonde colocava alguns homens para vigiar
o reino do sul, chamado Reino de Judá. A Bíblia diz também que ele cavou muitos poços. Ele tinha em seu reino muito gado, muitos lavradores. Era alguém que gostava da agricultura. Tinha um exército poderoso. Veja que lemos que ele tinha nada menos do que 307.500 soldados. E soldados que sabiam usar bem as armas. Soldados equipados com escudos, com lanças, com capacetes, com arcos e até com fundas que atiravam pedras. Foi lá no reino do sul de Israel, na gestão de Uzias, que se inventou o canhão, inicialmente atirando pedras grandes. Veja que nós estamos diante de alguém que trouxe para a história da humanidade muito avanço, muito progresso, alguém que desenvolveu várias coisas relacionadas à ciência, relacionada à agricultura, alguém que estava, de fato, vivendo um momento único, talvez, em sua vida. Estava no apogeu do seu reinado. No entanto, esse texto também nos mostra que este homem, apesar de ser tão bem-sucedido na sua carreira como rei desta parte sul de Israel, chamada Reino de Judá, este homem teve um fim trágico. Apesar de ter vivido no temor do Senhor em sua juventude, apesar de ter crescido ouvindo e aprendendo da palavra de Deus, Uzias, em algum momento da sua vida, ele se afastou dos caminhos do Senhor. E ele viveu os seus últimos anos de vida impossibilitado de ir ao templo para cultuar a Deus, impossibilitado de continuar exercendo o seu reinado, e acabou morrendo em terrível sofrimento com a doença chamada lepra. Como assim? Alguém que teve uma história na sua juventude, quando muitas vezes é comum as pessoas se desencaminharem. Nos dias de hoje tem sido, lamentavelmente, triste isso. Jovens que aos 16 anos não estão buscando mais a Deus, estão começando a criar asas para poder tentar seguir a sua vida da forma como bem entende. Aqui nós temos alguém que atravessou esse momento crítico dos 16 até os 35, 40 anos, bem firmado na presença do Senhor, e foi se dando bem, foi sendo próspero, sendo abençoado, mas este homem acaba tendo um final terrível. Eu creio, meus irmãos, que a triste história deste homem serve de alerta para a nossa própria vida hoje. Quando a gente olha para a vida de Uzias, a gente vai perceber que esse afastamento dos caminhos do Senhor, ele não se deu por acaso e nem foi de uma noite para o dia. E nós observamos algumas coisas aqui nesta narrativa, e a primeira coisa que observamos é que Uzias, ele apoiou-se na espiritualidade dos outros. Isso está muito claro dos versos 1 até o verso 5. Diz a Bíblia no verso 1 que todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias. Verso 3, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, o verso 4 nos informa. Mas no verso 5 nós temos uma informação extremamente importante. Diz a Bíblia que ele buscou a Deus enquanto Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, vivia. O que esse texto está nos dizendo? Uzias, apesar de buscar ao Senhor na sua juventude, apesar de crescer conhecendo cada dia mais e mais a palavra de Deus, esse Uzias não aprendeu a desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus.
Uzias foi vivendo a sua vida, prosperando, sendo abençoado por Deus, e tendo Zacarias como seu conselheiro espiritual particular. Todas as vezes que ele precisava de um conselho, que ele precisava de uma orientação, ele recorria ao Zacarias. Sempre que ele precisava de falar algo com Deus, Uzias procurava por Zacarias. Uzias cresceu dependente de Zacarias. E tudo foi funcionando bem, enquanto Zacarias estava com ele. Até que um dia, o Zaca morreu. Um dia o Zacarias morreu. Meus irmãos, vamos imaginar um pouquinho Uzias no velório de Zacarias. Uzias lamentando, dizendo: ah, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Ah, Senhor, e agora quem vai orar por mim? Ah, Senhor, quem vai ser o meu guia espiritual agora? Talvez ele tenha dito: e agora quem poderá me defender? Meus irmãos, depois que Zacarias faleceu, nós descobrimos aqui que a fé de Uzias também faleceu. Depois que Zacarias morreu, a espiritualidade de Uzias também morreu. Que grande lição a gente aprende nesse texto. Nós vemos um homem que pensou que podia viver na sombra da fé de alguém. Ele achou que podia viver de carona na espiritualidade de Zacarias. Ele pensou que pudesse terceirizar o seu relacionamento com Deus. Tem muita gente nos dias de hoje também querendo viver como Uzias. Gente querendo terceirizar o seu relacionamento com Deus. Gente querendo viver na sombra da fé de alguém. Gente que, ao invés de desenvolver a sua própria espiritualidade, vive correndo atrás das pessoas que elas julgam serem mais espirituais. Às vezes, pensando que o pai, a mãe, é alguém mais espiritual, e deixa que eles orem por mim, deixa que eles intercedam por mim. O pastor, as irmãs de oração, aquela pessoa que às vezes acha-se que tem um nível de intimidade com Deus maior. Sim, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, isso é verdade. Porém, não significa que a nossa fé pode ser apoiada na fé dos outros. O catolicismo romano sempre ensinou que isso é possível. A teologia católica, ela ensina que as pessoas não precisam buscar um relacionamento íntimo com Deus. Ensina-se que as pessoas podem se apoiar na fé do líder, do padre, do papa, do ministro da Eucaristia, pode se apoiar na fé daqueles santos, os quais a pessoa é um devoto, e que esses santos, pessoas boas que viveram no passado, que elas intercedem e nos ajudam em nossa espiritualidade, é uma maneira de tentar terceirizar a nossa via direta com Deus. E as igrejas neopentecostais, elas acabam seguindo na mesma linha. Basta se apoiar na oração do bispo, na oração do apóstolo, na oração do missionário. É essa a teologia desses pregadores que estão na televisão, que não ensinam às pessoas que elas precisam, de fato, buscar uma vida íntima com Deus. Que tem, sim, levado o nosso número de evangélicos a um número realmente crescente. Mas muitos evangélicos como Uzias, gente que não tem um relacionamento íntimo com Deus. Meus irmãos, a gente não pode ser crente 6 horas, já viu? 6 horas por mim. É importante a oração uns pelos outros, mas nós precisamos ter a nossa vida de oração pessoal, particular. O Senhor Jesus disse: ao orares, entra no teu quarto e fala com teu pai. Viver apoiado na fé dos outros é suicídio espiritual. Não dependa de ninguém para ter sua vida com Deus, isso é coisa de Uzias. Nós temos uma linha direta com Deus.
nós temos livre acesso a Deus. É claro que ninguém pode pegar esta palavra agora e dizer, então eu não preciso de outros cristãos, não preciso da igreja, porque há uma tentação para alguém pensar assim, então eu posso ser um crente. Não, não é isso. Isso não pode ser entendido dessa forma. Eu estou falando da nossa linha direta com Deus. Ela não depende de ninguém, a não ser de Jesus Cristo, que é o único caminho, é a verdade e a vida. Mas tão logo eu me relacione com Deus, eu devo também me relacionar com outros filhos de Deus, e aí a importância da igreja, a comunhão com os demais irmãos. Mas não dependa de ninguém para ter sua vida íntima em comunhão com Deus. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que Uzias, além de apoiar-se na fé de outro, Uzias apegou-se mais às bênçãos do que ao abençoador. Diga para o seu vizinho aí, cuidado com as bênçãos. Deus abençoou Uzias com muita saúde. Deus abençoou Uzias com muita prosperidade material. Ele tornou-se famoso. Ele tinha um forte e poderoso exército, ele cresceu muito em riquezas. Porém, depois de ter recebido tantas bênçãos de Deus, veja só o que nos diz o verso 16. Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus. No auge de sua carreira, no auge da sua vida profissional, Uzias foi enganado pelo seu próprio coração. Uzias achou que tudo que ele alcançara era por suas próprias mãos. Ele pensou que todo o seu sucesso era fruto da sua capacidade, do seu talento, da sua inteligência. Uzias se achou merecedor de tudo que ele conquistou. Uzias se esqueceu de Deuteronômio capítulo 6, que diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que te prometeu, em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo que é bom, as quais não encheste, e poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado para não te esqueceres do Senhor, que te tirou lá da terra do Egito, da casa da escravidão. Meus irmãos, há um grande perigo em nossa vida quando Deus está nos abençoando. Há um grande perigo. D.L. Moody dizia que nós podemos suportar melhor a aflição do que a prosperidade, pois na prosperidade nos esquecemos de Deus. A grande verdade é que as tempestades, elas são bem melhores do que a bonança. Sabe por quê? Porque no meio de uma tempestade a gente corre para o Senhor, no meio dos problemas a gente busca, a gente clama, a gente jejua, a gente ora, é assim. Mas quando Deus está abençoando e as coisas estão funcionando relativamente bem, as coisas estão fluindo, a gente se acomoda. Nós oramos menos, nós não queremos mais ouvir uma pregação, nós lemos pouco a Bíblia, a gente vem pouco à igreja e nos afastamos da comunhão. Nós passamos a cuidar das bênçãos e nos esquecemos do abençoador. Meus irmãos, nós somos como aquela criança que quando está solta, ela corre, pula e se diverte, e nem lembra de pai e mãe. Mas na hora que toma o primeiro tombo e machuca e rala, ela vem machucada, chorando, correndo em lágrimas para os braços do pai e da mãe. Quando a gente está mal, finanças, emprego, casamento, família, filhos rebeldes, a gente vem para tudo quanto é culto. Mas quando está tudo bem em nossa vida, Satanás diz: olha que beleza, você está com tudo isso, para que igreja? Ah, vai só domingo à noite e está muito bom. Tem gente que nem isso faz. É quando somos abençoados, é quando estamos alcançando vitórias que nós corremos o risco de abandonar ao Senhor. Nós temos o que queríamos,
e precisamos desfrutar das bênçãos. E aí já não temos mais tempo para orar, para buscar a face do Senhor. Em certo sentido, ser abençoado é o maior de todos os perigos. Meus irmãos, não podemos permitir que as bênçãos nos distanciem de Deus. Quantos crentes estão na mesma situação de Uzias? Quantas pessoas que um dia oraram, pediram algo a Deus, clamaram, buscaram, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, concedeu. Agora tem um emprego melhor, mas não tem mais tempo para vir à igreja, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Hoje tem um salário melhor, mas tem também um coração mais avarento. Deus tem nos abençoado tanto, meus irmãos, Ele tem nos dado vida, saúde, família, casa, alimento, abrigo, proteção. Ele tem nos guiado, tem nos livrado do mal. Mas quantas vezes trocamos o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus? Foi isso que Uzias fez. E nós chegamos ao terceiro erro de Uzias. Uzias revoltou-se contra a palavra de Deus. O versículo 16 nos diz algo muito importante sobre este rei, este homem. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O rei resolveu ir ao templo para queimar incenso no altar do Senhor. Uzias era um conhecedor das Escrituras, lembra? Enquanto jovem, aos 16 anos, ele cresceu no tempo ainda de Zacarias, conhecendo as Escrituras sagradas. Uzias sabia muito bem que aquilo que ele estava planejando fazer era um ato exclusivo dos sacerdotes. Ele, enquanto rei, não poderia fazer isso. Queimar incenso em ato de culto no templo. Olha o que diz Êxodo 30, verso 7. Arão queimará o incenso das especiarias sobre ele. Ele o queimará todas as manhãs, quando puser em ordem as lâmpadas. Também o queimará quando acender as lâmpadas à tarde. O incenso será queimado perpetuamente diante do Senhor, através de vossas gerações, a descendência de Arão, os levitas, a linhagem sacerdotal. E número 3, verso 10 diz: ordenarás a Arão e a seus filhos que desempenhem seu sacerdócio. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. Entretanto, o coração exaltado de Uzias o levou a desprezar a palavra de Deus. Meus irmãos, é a palavra de Deus que nos impõe os limites, nos revelando o que podemos e o que não podemos, o que devemos e o que não devemos. Eu posso fazer o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer, e eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Mas tem sido notório em nossos dias um grande desprezo para com a palavra de Deus. O grande problema das pessoas hoje, até alguns crentes, tem sido tapar os ouvidos à voz de Deus para seguir os seus próprios caminhos. Como Uzias, fazer aquilo que bem lhe entender. Numa expressão muito comum é andar o caminho, a direção para onde o nariz apontar. O homem hoje decidiu viver da sua própria maneira. As pessoas estão escolhendo seguir os seus próprios caminhos, onde há muitos atrativos e muitos prazeres efêmeros. Essa é uma estrada larga, é um caminho espaçoso. Por esse caminho tem transitado uma multidão. A regra desse caminho é a libertinagem, é a liberdade sem limites. Nada é proibido, tudo é aceitável. O importante neste caminho largo é a pessoa se sentir bem. Nessa estrada, o importante é viver sem medo de ser feliz. O importante nessa estrada é seguir o coração. Porém, o grande problema
é que este caminho largo, ele leva à perdição. Provérbios 14, verso 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A rebelião de Uzias, mediante a palavra de Deus. Uzias disse: isso aqui diz que é o sacerdote que pode somente queimar incenso no altar do incenso. Isso aqui foi no passado, isso aqui não vale mais hoje. A cultura mudou. Aí, para piorar as coisas, Uzias foi agraciado ao ser advertido por um porta-voz de Deus. O verso 17 diz que o sacerdote Azarias entrou no templo logo após Uzias, e entrou com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, descendentes de Arão. Esqueceu? Acorda! É a descendência de Arão, foi a eles que foram consagrados para queimar incenso. E Azarias disse para Uzias: sai do santuário, pois pecaste, e isso não te honrará diante do Senhor. Mas a mensagem de Azarias não agradou aos ouvidos do rei Urias. Diz o verso 19: então Uzias ficou indignado. Meus irmãos, a tarefa de um porta-voz de Deus, um pregador da palavra, ela é uma tarefa extremamente difícil. É uma tarefa que não é fácil. É uma tarefa tentadora. É uma tarefa desafiadora. Não é fácil dizer aquilo que Deus determina que seja dito. Sabe, como pastor e pregador da palavra, semana após semana, domingo após domingo, ter o entendimento de uma mensagem de Deus para transmiti-la ao povo de Deus, não é uma tarefa fácil. Uma tarefa que precisa ser exercida com fidelidade. Ontem eu fui falar a um grupo de pastores numa região próxima a nós, e eu fiquei pensando, o quanto essa responsabilidade se multiplicou mais ainda. Ministrar a palavra de Deus, expondo as Escrituras com fidelidade para confrontar pecadores com as suas vidas de pecado, não é confortável. Às vezes o pregador ele é mal entendido, às vezes ele é perseguido, às vezes ele é odiado, às vezes os ouvintes, como Uzias, ficam indignados. No passado, Elias, ao proclamar a mensagem de Deus, isso quase lhe custou a vida, quando Jezabel, mulher de Acabe, procurou por ele para matá-lo. Jeremias, ao tempo em que o povo de Israel seria levado para o cativeiro babilônico, ele pregando para o povo e dizendo: minha gente, vamos nos voltar para o Senhor vai nos castigar, será um castigo de 70 anos, nós seremos levados para uma terra estrangeira, 70 anos, nós não podemos permitir, vamos nos arrepender e vamos nos voltar para o Senhor. Quem sabe assim o Senhor não fará isso, quem sabe assim o Senhor não volte atrás e não permita que o templo nosso seja destruído e venha tudo ao chão, às ruínas. E aí, no tempo de Jeremias, surgem alguns outros profetas dizendo para o povo o seguinte: olha, Jeremias está falando que haverá um cativeiro. Sim, haverá um cativeiro, mas o cativeiro não será de 70 anos, será de 2 anos apenas. E aqueles falsos profetas que estavam pregando aquilo que o povo estava querendo ouvir, que o cativeiro seria de 2 anos apenas, agora eles instigam uma perseguição contra Jeremias, e Jeremias precisa fugir para salvar a pele, e vai para o Egito. Quando o rei Nabucodonosor vem da Babilônia e sitia toda a cidade de Jerusalém, e destrói e leva alguns para o palácio, como Daniel e seus 3 amigos,
nessa época, Jeremias, para escapar com vida, ele foge para o Egito. O que dizer de João Batista, cá no Novo Testamento, que quando ele confronta Herodias, amante de Herodes, a respeito de seu pecado, isso lhe custa a vida, a sua cabeça cortada, colocada dentro de um prato. Mas George Feld disse que é pobre o sermão que a ninguém incomoda, que não deixa o ouvinte indignado consigo mesmo e nem com o pregador. Alguém disse que os pregadores hoje não sabem mais o que pregar, porque se pregam isso, ofendem a uns, se pregam aquilo, ofendem a outros. Disse ele: amigo, esqueça o que o povo diz e pregue a santa e bendita palavra de Deus. Azarias, sem medo do rei Uzias, ele falou em nome do Senhor. O rei ficou indignado, revoltado, com raiva daquele pregador. E veja qual foi o resultado da desobediência. Ele estava segurando na mão um incensário para queimar incenso, e quando se indignou contra os sacerdotes, apareceu lepra em sua testa, na presença dos sacerdotes, no templo do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e sua testa já estava tomada de lepra. Então eles o levaram para fora depressa, e ele mesmo saiu depressa, porque o Senhor o havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado do palácio real e governava o povo na terra. Uzias teve uma grande chance de se arrepender. Uzias teve a chance de ouro da sua vida. Apesar de ter vivido até então com uma espiritualidade terceirizada, confiando na fé de Zacarias, que já havia morrido há muito tempo. Apesar de ter se esquecido do Senhor e ter se tornado orgulhoso, achando que tudo que ele conquistou foi por méritos próprios. Apesar dele ter tido a iniciativa de fazer algo abominável ao Senhor, Deus lhe concedeu a chance graciosa de se arrepender e se consertar. Mas ele indignou-se com a palavra de Azarias. O que Deus queria de Uzias? Deus queria obediência, assim como é isso que ele deseja de nós. Nós poderíamos pensar: mas pastor, Uzias não estava indo fazer uma boa coisa? Queimar incenso, que fazia parte de um ritual para perdão dos pecados? Poderíamos pensar que ele estaria indo fazer uma boa coisa. Mas, na verdade, a palavra de Deus nos diz: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua voz? Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, a desobediência, diz a palavra de Deus, 1 Samuel 15, 23, é como o pecado de adivinhação. Está aqui, é a Bíblia quem está dizendo. Desobedecer é como o pecado de adivinhação, de feitiçaria, é como o pecado de idolatria. E o que estava em questão aqui é a obediência à palavra de Deus. A grande questão aqui não é essencialmente o que ele estava por fazer, mas o ato de desobedecer. Obediência, é isso que Deus deseja de nós. Eu gostaria que você anotasse com você o seguinte: o grande problema daqueles que, a exemplo de Uzias, escolhem seguir pelos caminhos na desobediência, é que eles podem escolher o caminho, mas não podem escolher o destino. Uzias fez a escolha
de desobedecer ao Senhor, mas ele não pôde escolher o destino que essa desobediência lhe preparou. Uzias não aceitou a advertência, não se arrependeu, insistiu no erro. O resultado foi lepra, uma doença terrível, pelos seus últimos 3 anos de vida. Isso lhe rendeu uma vida solitária, distante de Deus e distante das pessoas. A Bíblia não nos deixa vestígio algum de que Uzias tenha se consertado, mas tudo indica que se perdeu, pereceu. Como devemos aplicar essa mensagem em nossa vida? Eu gostaria de ajudá-lo com algumas perguntas essas que nos ajudam a sondar o nosso coração. É preciso sondar o nosso coração neste momento, se porventura há alguma semelhança de nossa vida com a vida de Uzias. A primeira pergunta é: eu tenho buscado a Deus diretamente, constantemente, ou eu tenho tentado viver na sombra da fé de alguém? Talvez da mãe, talvez do pai, talvez do pastor, talvez do irmão fulano de tal. Eu tenho buscado a Deus diretamente, ou eu tenho tentado me apoiar na fé de alguém? O quanto eu tenho buscado intimidade com o Senhor diariamente? Segunda pergunta: quando as coisas estão bem, quando a minha vida está um tempo de bonança, eu busco a Deus com a mesma intensidade de quando estou passando pelas tempestades? Quando não há problemas, ou quando não há problemas grandes, e as coisas estão caminhando bem, Deus está abençoando, as coisas estão fluindo, estou vivendo com a minha família feliz, e estou curtindo aquilo que Deus tem me proporcionado, saúde, a minha casa, a minha família, os meus filhos, meus irmãos. Eu busco a Deus com a mesma intensidade de quando eu estou passando pelas provas? Terceiro, como eu reajo quando eu sou confrontado pela palavra de Deus? Eu reajo com um coração quebrantado e contrito, ou com um coração indignado e revoltado? Quando eu ouço a palavra de Deus sendo pregada e parece que toca em alguma ferida da minha alma, parece que mexe com algumas áreas da minha vida que eu não gosto que ninguém toque nelas, como que eu reajo? Eu reajo com o coração pronto para ser remodelado, reconstruído pelo Senhor, ou o meu coração se endurece mais ainda? Meus irmãos, é interessante que o mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. Qual a disposição do nosso coração diante do calor da palavra de Deus? Será que, quando confrontado pela palavra, será que eu tenho mesmo com a palavra mexendo em algumas áreas da minha vida que eu não goste, ou que me faça sofrer, será que eu tenho permitido que o Espírito Santo de Deus purifique o meu coração e trabalhe em minha alma? Feche seus olhos nesta hora. Eu não sei como essa palavra pode ter encontrado o seu coração nesta noite. De repente você tem apoiado a sua fé um pouco na fé de alguém, mas é tempo de buscar mais intimidade com o Senhor diretamente. Quem sabe você percebe nesta noite que em tempos de bonança busca ao Senhor
com menos intensidade do que quando as lutas se aumentam. Quem sabe nesta noite você percebe que o coração tem reagido mediante o confronto com a palavra, às vezes de forma mais indignada, mais revoltada ainda. Mas é tempo de permitir que o Senhor quebrante-nos, que o Senhor nos faça de novo, para que a gente de fato tenha uma vida que agrade ao Senhor. Será que há alguém nesta noite que deseja buscar uma intimidade maior com o Senhor? Seja vivendo em tempo de bonança ou em tempo de tempestade, mas a decidir, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu não quero viver apoiado na fé de ninguém. Eu quero desenvolver o meu próprio relacionamento com Deus. Alguém deseja fazer isso nesta noite? Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Se você deseja fazer isso, buscar mais intimidade com o Senhor, coloque-se em pé onde você está, como sendo uma decisão pessoal. Eu não quero apoiar a minha fé em ninguém. Eu quero colocar a minha fé em Jesus. Você entende que precisa ter mais intimidade com o Senhor? Precisa buscar mais ao Senhor? Precisa, nos tempos de bonança, nos tempos de paz, buscar mais da presença do Senhor? Buscar estar mais e mais cheio do Espírito Santo de Deus? Quem sabe você tem sido confrontado pela palavra de Deus em alguns momentos, através da sua leitura pessoal, ou em algum momento quando ela é pregada, mas tem reagido talvez com indignação. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, e há algo incomodando, há algo queimando, ardendo. Você também pode ficar em pé, para ser mais sensível à voz do Senhor, que alcança-nos aonde nós estamos. E se você ainda desejar ficar em pé, você pode fazer isso nesta hora. Você que ficou em pé, se você quiser vir aqui à frente, eu quero descer para estar aqui, porque eu mesmo preciso de muito mais intimidade com o Senhor. O quanto eu preciso. E se você deseja deixar o seu lugar e vir para estar aqui, nós vamos cantar uma canção que vai dizer que tudo o que nós queremos é simplesmente adorar ao Senhor, reconhecendo Ele como nosso único Deus, nosso Senhor, para que Ele possa trabalhar na nossa vida com total liberdade. O Senhor deseja fazer isso, irmãos. Ele deseja a cada dia, pela sua graça, nos confrontar com a palavra dEle, para nos fazer alguém que seja verdadeiros adoradores. Se você quiser deixar o seu lugar enquanto ainda cantamos, pode fazer isso. Mas eu convido todos, se puderem, ficar em pé, para nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus juntos nessa hora. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar.
simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Ó Senhor, aqui estamos nós na Tua presença nesta noite, Senhor, com o nosso coração quebrantado e contrito. A Tua palavra nos diz que o Senhor não resiste quando os corações estão sedentos, estão abertos, estão desejosos, ó Deus, de estar cheio da Tua presença, de se tornarem mais santos, de serem restaurados, curados, ó Pai. E aqui estamos nós, o Teu povo, nesta noite. Quantas vidas preciosas aqui reunidas nesta casa, depois de termos ouvido a Tua palavra nos confrontando, nós estamos entendendo nesta noite que nós precisamos buscar uma vida de intimidade com o Senhor, no nosso íntimo, no nosso particular. Ó Deus, não podemos viver nos apoiando na fé de outros, não podemos viver na sombra da espiritualidade de outros. É importante a nossa intercessão uns pelos outros, sim, mas cada um de nós precisa, lá no seu privado, na sua vida particular, buscar, ó Deus, a cada dia ser mais e mais íntimo do Senhor. Senhor, não permita que a gente, como Uzias, que a gente não busque como a gente precisa buscar ao Senhor.
Ó Deus, não permita também que as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, os privilégios que o Senhor nos tem dado, nos leve, ó Deus, a nos esquecermos do Senhor. Quantas bênçãos o Senhor tem concedido a nós, o Senhor tem nos dado a vida, o fôlego da vida, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, o Senhor tem nos dado uma cama para a gente dormir, o Senhor tem nos dado dia após dia pessoas ao nosso redor. Quantos benefícios nós temos e são todos eles vindos do Senhor. Ó Deus, e não permita que a gente fique cego, ó Deus, fique cego e não perceba, ó Deus, o teu agir, a tua mão, que tudo que temos e tudo que somos vem de ti, Senhor. Deus, não permita que as bênçãos nos faça esquecer de quem nos abençoou. Ó Deus, e que o nosso coração a cada dia ele esteja mais e mais flexível, que os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir a tua voz. Aqui estamos nós nesta noite, aqui à frente, estou juntamente com tantas vidas que assim como eu entendem que precisam buscar uma vida de mais intimidade com o Senhor. Pai, nós queremos cada dia mais e mais da tua presença, nós queremos cada dia mais e mais ser santos e mais santos, ó Deus, queremos ter uma vida mais consagrada, para que a gente possa adorá-lo verdadeiramente na beleza da tua santidade. Ó Deus, que essa seja uma noite de restauração, uma noite de cura, uma noite de transformação, que a gente saia por essas portas dentro de alguns instantes, mas na certeza de que o teu Espírito Santo fez uma obra em nossa vida, hoje, aqui e agora. Ó Deus, abençoe o teu povo reunido nesta noite, neste lugar, e que nós possamos a cada dia viver para a honra e glória do nome do Senhor. É a oração que nós fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço quem está perto de você aí e diga para essa pessoa: Deus abençoe a sua semana e que a sua história seja diferente da história de Uzias. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém.